Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com a Marcele. E quero saber, Marcele, por favor, se apresente, conte um pouco sobre você aqui para nós. Então, né, tem bastante coisa para falar, né? Mas, assim, para começar, eu tenho 48 anos, tenho 2 filhas, sou aquariana, então, né, totalmente imprevisível a pessoa, meio teimosa. Eu sou geógrafa de formação, né? Já trabalhei na área de geografia, dando aula, com consultoria, enfim. E já tem algum tempo que eu estou buscando mudar a minha carreira, né? Eu acho que a geografia já me deu o que tinha que dar, sabe? Eu não me sinto mais desafiada. Então, eu já tentei algumas outras coisas antes e agora, no último ano para cá, eu comecei a estudar tarô e agora eu estou atuando como taróloga. Ainda não larguei totalmente a minha área, né? O meu trabalho. Não dá para fazer uma transição de carreira assim, né? Mas tô me esforçando para isso. Tá. Então, tu tá numa transição de carreira, nesse exato momento da Sim, sua vida. sim, estou nesse momento, assim, estou buscando essa transição, né? Tá. E me conta um pouco por que o tarô. Então, assim, eu sempre gostei muito de esoterismo, a parte da espiritualidade sempre me atraiu muito. É, desde criança, assim, ainda hoje, tem essas coisas do invisível, né? Do mundo dos espíritos, eu gosto muito, eu me interesso muito. E na adolescência aflorou essa questão do tarô, né? Na época, eu lembro que eu comprei, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu comprei um livro do Tarô de Marselha e quis aprender, né? Que queria porque queria tentar aprender. Aí tá, memorizei o significado de cada carta, enfim, mas não fazia sentido, sabe? Eu jogava e não fazia sentido. Eu não conseguia criar uma história a partir daquilo, né? E então eu abandonei, eu entendi assim, não é para mim, eu não tenho dom, né? Eu comecei a achar que não tinha dom para aquilo, que precisava de um algo mais que eu não possuía, né? Mas a vida seguiu, deixei de lado o tarô, sempre ligada à questão de espiritualidade, sempre ligada, mas deixei de lado essa parte do tarô. De uns tempos para cá, de uns 5 anos para cá, eu comecei a seguir algumas pessoas no Instagram que lidam também com o tarô, né? E aí eu comecei a entender que não precisava de um dom específico, que não precisava ser inspirado por uma entidade, né? Que teria que ter, sim, estudo. E aí eu comecei a perceber que o que eu não tinha naquela fase lá dos 14, 15 anos, quando eu comprei o primeiro tarô, era a maturidade para entender o que as cartas estavam me apresentando, né? Isso que ia ser a Então, pergunta, a próxima pergunta. acabei com a entrevistadora. A veice não tinha. Então, aí hoje em dia eu tenho essa maturidade, então eu consigo perceber a ligação entre as várias cartas, né? E a gente continua estudando, porque tarólogo nunca para de estudar. Eu amo estudar, então para mim é muito bom. E cada tarô diferente que a gente adquire tem um significado especial a sua carta, tem os tarôs que são bem tradicionais, né? Mas tem outros que não, que já são baseados em estrelas do cinema, em personagens do mundo da fantasia. Então, cada um vai trazer a sua identidade, assim, né? Cada arquétipo vai trazer a sua identidade. E aí a gente tem que estar sempre estudando. Pois é. Eu até ia comentar sobre a maturidade, porque o tarô, enfim, outros estudos assim mais esotéricos, eles também precisam dessa maturidade de entendimento de algumas coisas, né? Que a vida dá, que as Sim, sim. porretadas da vida também dão, que as E dificuldades, como? as alegrias, enfim, esse E processo. assim, Pode falar. o que eu penso é assim, aqui, quanto mais porretada a gente leva, e eu não levei poucas, né? A gente começa a aprender, principalmente, a não julgar. Então, quando tu para com essa questão de dar rótulos, de julgamento, tu começa a identificar versões diferentes da tua verdade,
né? Sim. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque tu começa a tentar ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam, do que elas pensam, né? Então, o legal é isso, né? Eu acho muito bacana essa questão. E tu faz esse atendimento presencial? Dá para jogar tarô online? Como é que funciona isso? Então, por enquanto eu estou atendendo só online, né? Online. Eu comecei o atendimento mesmo recentemente, né? Eu estava me dedicando mais à parte de estudar as cartas, aí agora que me senti, né, recentemente segura para atender as pessoas, Uhum. porque a gente mexe com uma coisa muito delicada de cada Sim, um, né? Que é a sim, expectativa, né? Então, sim. eu não posso irresponsavelmente falar alguma coisa para uma pessoa que vai impactar na vida dela, que de repente ela vai seguir esse conselho e daí? E se der errado, né? Como é que fica, Sim, né? sim, sim, sim. Então, eu me preparei bastante para começar a atuar nessa área, Uhum. porque eu não tinha segurança mesmo de dizer não, até agora eu estou entendendo aqui, mas e daí, quando for para a vida de alguém, né? Será que vai Sim, impactar positivo ou negativamente, né? Então, tá. eu testei muito com cobaias, amigas e familiares, Tá entendeu? certo, tá certo. Até É. alguns jogos assim que eu fiz para pessoas próximas, eu olhava assim, gente, mas eu conheço essa pessoa, não é isso, né? Aí eu chegava, não, mas ó, fulana, me desculpa, mas eu não estou conseguindo entender porque não faz sentido. A pessoa olhava para mim, faz sim, porque no final das contas tu não sabe tudo da pessoa, por mais Sim, íntima que verdade, seja, né? verdade, verdade. Então, quando eu tive segurança, eu comecei a propor o atendimento, né? Através do Tá. Instagram, comecei a divulgar e para amigos próximos, enfim. Mas por enquanto eu estou atendendo somente online, né? São consultas de 30 minutos. Eu faço primeiro um aparado geral da vida da pessoa, e daí depois, dependendo do que sai nesse geral, ou até a motivação, né, que fez a pessoa me procurar, a pessoa vai fazendo perguntas até esgotar o tempo dela e a gente vai tentando ajudar da melhor forma possível, né? Sempre na base do aconselhamento. Eu tento evitar essa questão do divinatório, sabe? Até porque o tarô ele trabalha com uma energia de sincronicidade. Então, ele se baseia na tua energia atual. Então, Entendi. não dá para ver coisa muito para trás, nem muito para frente, porque a tua energia não vai É hoje. alcançar, né? Então, Entendi. não tem umas previsões muito longas. Ele é mais uma ferramenta de autoconhecimento, de aconselhamento, de que direção tomar, né? Aonde tem mais chance de sucesso, aonde não, os motivos, enfim, né? E aí eu estou atendendo online essas pessoas, porque, como comecei agora, não tenho ainda um espaço e Tá. trazer gente para dentro da casa da gente é meio complicado, principalmente quando tu trabalha com energia, né? Sim, sim. Que interessante isso, eu não sabia do tarô que era mais do presente, assim. Então é mais um momento presente. Sim. Geralmente a gente consegue fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, contando com o passado próximo e o passado recente e o futuro próximo. Né? Tá, Coisa de seis entendi. meses, um ano no máximo, para frente e para trás, não mais do Tá, que isso. tá, tá. Que interessante. Não sabia É, disso. A gente acha que é uma coisa. E tem muita gente que não acredita, né? Que acha que é uma é. coisa do além, sei lá, que só bruxo, cigano Tem, fazem isso. sim, tem muita gente que trabalha intuído por entidades, né? Tem Claro. muita gente séria que trabalha dessa forma. Eu não tenho essa mediunidade, vamos dizer assim, né? Então, não adianta. O que eu estou falando para a pessoa é o que o tarô está me contando, baseado na energia dela. É meio Claro. como. Não, quando o tarô capta a tua energia, não é tu que escolhe a carta, é a carta que te escolhe, sabe? É uma Sim, coisa meio sim. assim. Então, é nisso que eu trabalho, no significado da carta e dando o melhor conselho possível, com delicadeza, com critério, com sensibilidade, sabe? Para não chocar, para não trazer aborrecimentos para a pessoa, né? Afinal, a Entendi. ferramenta é para aconselhar, para ela ter uma jornada mais leve, vamos dizer assim, saber Sim. melhor escolher o seu caminho. É muito legal. Um tempo atrás eu fiz, muito tempo atrás, na verdade, eu fiz com a minha terapeuta, mas era das flores, de florais, sei lá. E caiu um que eu não queria. Esse eu não quero, tem como eliminar?
Mas Ela falou, geralmente é o que a gente está precisando. é esse que tu precisa, Alessandra. Eu falei, mas eu não queria ter virado essa carta. Ai, que merda, por que eu virei essa carta? Eu deveria ter escolhido o melhor. Mas isso, né? É isso, é Era isso. sobre E o tem, assim, momento. às E vezes a era gente bem, vê, e às vezes era a bem gente vê na aquilo. cara da pessoa, né? Que ela ficou ali meio decepcionada com a carta que saiu, e aí tu tenta dar uma pincelada de purpurina nessa carta, assim, para ela ficar mais atraente. Exatamente, porque como se trata também de um autoconhecimento, que seja um meio ano para trás, meio ano para frente, o atual, tu tem que colocar um glitter mesmo, a purpurina ali, porque pode ser pesado, mas se for muito pesado, é um problema também, né? Sim, então, tu tem que sim. saber, e essa que nós estávamos falando de maturidade, aí tu sabe como contornar com palavras para explicar que ou é um momento, ou é uma fase, enfim, que tá delicado, né? Porque também não deve ser muito fácil em algumas situações, né? Sim, sim, tem situações complicadas. Teve até recentemente uma situação que eu tive que aconselhar uma cliente sobre uma compulsão dela, e ela não ficou muito à vontade, sabe? Mas Sim. era necessário, porque o que eu estava vendo não era bom se ela continuasse nesse rumo, Sim. sabe? Então eu fui obrigada a alertar. Porque quando é uma coisa que não faz sentido, que está fora do contexto, que é uma coisa que não vai impactar tanto a pessoa, mas é uma coisa negativa, a gente pode até deixar para lá. Mas Sim. quando a pessoa agenda uma consulta contigo e tu vê alguma coisa que vai trazer grandes aborrecimentos para ela, mesmo que seja negativo, tu é obrigada a falar, né? Eu me sinto, pelo menos, na responsabilidade de alertar, né? Claro que, querendo ou não, tu tá trabalhando com autoconhecimento e também é um trabalho social, são pessoas, né? Tu tem essa responsabilidade de alertar e aí ela faz o que ela quiser com aquela informação, mas Exatamente. Tu pelo corre menos o tu não vai risco se de sentir perder o culpada. cliente. Mas isso acontece, entendeu? Porque eu já tive cliente, por exemplo, vamos trazer para minha realidade, que sentou na minha cadeira e falou assim: eu quero um cabelo lindo, maravilhoso e brilhoso, só que são 5 horas da tarde e eu nem almocei ainda. Então, se ao mínimo ela não sabe fazer o mínimo do que é necessário, não vai adiantar. Claro que ela não é minha cliente, ela nunca mais voltou, porque eu falei na fuça mesmo, na lata. Olha, não tem como fazer, entendeu? Não tem como tirar nutriente e te enfiar água lá abaixo, né? Então, Verdade, não tem como tirar do nada. Te alimenta pelo menos, criatura. pelo menos isso, né? Então, a gente fala com a verdade, claro que fui delicada, tudo mais, mas falei, como é que tu quer que eu faça milagre se o negócio é de dentro para fora, né? Sim. Então, é também um lado social que hoje eu percebo que também ela não é minha cliente, né? Eu não preciso desse tipo de cliente. E tá tudo certo. Tem gente que vai gostar e vai falar: não, tá tudo certo, eu mudo teu cabelo, vou deixar ali no. Beleza. Mas não é o perfil que eu quero, né? Eu assim, eu até tenho essa questão de estar atendendo com o tarô também, para mim é um desafio muito grande na relação com as pessoas, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu sou tão direta que eu sou ríspida, entendeu? Eu sou, às vezes, grosseira, né? Então, isso também é uma coisa que eu estou trabalhando, essa questão do tato, de lidar de uma forma mais sutil, mais comedida, né? Eu acho que eu sou muito intensa, assim, às vezes, no me expressar, e as pessoas acabam assustando, assim, porque nem todo mundo está preparado para escutar na lata, né? Então... Ô, Marcele, você está estudando tarot, astrologia também, né? Estou estudando. Isso aí, a astróloga está em construção. Tá, muito legal. Eu também estudei um pouco, sou encantada com astrologia. Já fiz meu mapa com 4 pessoas diferentes. Ó, que legal. É muito legal. Todas falaram a mesma coisa, né? Porque não tem como mudar, né? Mas assim, cada um me deu uma visão diferente. Então, Sim, isso tem que você muito está falando, relacional, tipo, né, na interpretação. exatamente. E o primeiro ele foi muito, foi um homem, foram 2 mulheres e 2 homens.
O primeiro foi um homem, ele falou tudo na lata, sem filtro nenhum e só na porretada. Gostei, vou te dizer, porque eu também sou assim, eu gosto disso. Ah, não fica enrolando Eu muito. também gosto, Entendeu? exatamente, só que a maioria das pessoas não aceita. Pois é, porque dói, né? A verdade É. dói. E aí isso que é o que pega, entendeu? Teve uma outra mulher que eu fiz que ela foi tão meiga, tão lindo, que o meu mapa era só estrelinha. Era só brilho, estrelinha. Nossa, eu falei, gente, não sou eu, tá ligado? Eu falei, que chato, não quero esse negócio, não. Eu Aí não sou essa fiz. princesa. Credo. Então, e ela me trouxe um lado, tudo bem, aceitei, mas assim, como ela falou, já não curti muito. Aí teve uma outra mulher que também, ela foi doce, mas ela foi um doce com uns tapinhas de pelica, sabe? Uhum. Mais uma linguagem bem doce, bem tranquila, mas me deu umas pauladas. E o outro cara também, ele foi muito querido, mas pontualmente me deu umas pauladas. E é com quem eu faço todo ano, eu faço atendimento com ele, ou 2 vezes por ano eu faço atendimento com ele, que ele é de São Paulo, Legal. se eu não me engano. É. E agora ele vinha para cá, mas daí por causa da pandemia a gente está fazendo tudo online. Então, isso, né, são as pessoas que, como você falou, a comunicação, você vai ver, vai encontrar mulheres que vai encaixar muito mais. Sim, Que vai sim, eu já percebo isso, assim, tem gente ter. que parece que a gente se conhece há milhões de anos e flui, vai, a conversa, beleza. Agora, tem umas que não. Tem umas que daí a gente vê que a pessoa ali está meio com medo, que está ali receosa, está ali escondidinha, e tu tem que desafiar, e tu tem que chamar essa pessoa, porque por mais que o tarô me fale, se eu não tiver interação, se a pessoa não Sim, me falar alguma coisa, eu não sei como interpretar. Porque entendi. uma carta ela pode ter interpretação para dinheiro, para amor, para saúde, para filho, para relacionamento, para trabalho. Então, assim, qual Entendi. é o direcionamento que eu estou dando aqui para eu poder te dar o conselho correto, né? Entendi. Então, tu tem que ter essa interação. Sim. Eu não sei como é que tá sendo para ti. Existe as pessoas com quem tu já falou, assim, que tu já fez, tu viu algum tipo de preconceito? Tu viu algum tipo de resistência? Essa é uma resistência, né? Não falar, Sim, não não comunicar falar. É tanto. porque, é porque tem muita questão, infelizmente, essa área de tarô, astrologia, essa área esotérica no geral, existe muito charlatão. Porque a gente É, trabalha com coisas invisíveis, entendeu? é, Então, tem muita gente que chega curiosa, que quer fazer, que não tem preconceito contra a arte, entendeu? sim, Mas tem preconceito de saber se tu és verdadeiro ou não, é, sabe? De saber se dá para confiar no teu trabalho ou não. é, Tanto que a maioria das pessoas vem indicada. O tarô é uma coisa que raramente a gente vai conseguir através de seguidores de Instagram. Porque as pessoas entendi. têm medo de tá pagando por uma coisa que é um charlatão que está fazendo, sabe? Que não é Verdade. confiável. É, Então, tem pessoas que chegam e têm essa resistência de falar, porque acham que eu tenho que adivinhar. Só que o sim, tarô não é para adivinhar, ele é para aconselhar. Então, ele precisa saber sim, em qual rumo, pelo menos, ele tem que guia. seguir. Né? Sim. Então, E, e é bem delicado, porque eu sou muito adepta a curso online e tudo mais, mas tem gente que faz cursos online e depois estuda horrores, né? Porque não é só sim, ali. Mas na pandemia teve gente que até comprou o curso e começa a falar que nem fez. Mas esses charlatões de plantão, então tem muito, em toda área tem isso, né? sim. E como é uma parte que nem se falou invisível, dá para falar o que quiser, né? Dá para falar, porque não dá para medir. Como é que eu vou medir a tua energia? Não tem como, até tem, mas também é esotérico, aí também a pessoa não vai acreditar. É, Então, é, é complicado, é muito é. complicado. E astrologia, vou te dizer, eu comecei a estudar faz muitos anos. Nossa, muitos anos. Sei lá, faz uns 6, 7 anos. Comprei um monte de livro, um monte de coisa. E é um mundo muito legal, só que é muito difícil.
É muito difícil, Ele é porque é uma complexo. interação muito grande entre os astros, entre as casas, entre os signos, entre as conjecturas. Olha, gente, é muito difícil. Esse curso que eu estou Complexo. fazendo de astrologia, ele é praticamente uma faculdade. Legal. São 3 anos de curso, Uau. entendeu? E assim, ó, essa é a astrologia básica, não é nenhuma, eu não vou sair especialista em nada, eu vou sair sabendo fazer uma análise astrológica, só, Sim. sabe? Um mapa Ó. astral, ou outros mapas, né? Para filho, Sim, para sim. aquela de casal, que agora fugiu o nome. Então, mas é isso, eu não vou É. estar sendo especialista em nada. São 3 anos de curso para ser astrólogo. É uma faculdade, É entendeu? muito difícil, porque eu tenho vários livros sobre astrologia. E Jesus amado, daí eu achei que eu estava entendendo alguma coisa, daí entra um monte de outras coisas, daí é cada signo no cada planeta, com cada casa, eu falei, meu Deus, isso daqui é Não, muito. aí mistura, né? Como que pode ser fácil, né? Uma Não, ciência, vamos chamar de ciência, oficialmente é conhecido como pseudociência, né? Mas, enfim, uma ciência, né? Uma arte, enfim, que envolve a matemática, uma área totalmente exata, a astronomia, uma área tem, totalmente exata, né? Com psicologia, com arquétipos, com o subjetivo, com as é, ciências humanas, meu Deus, não tem como dar certo, tá botando tudo num lugar é, só, né? Então é muito difícil mesmo. Tem que ter uma sensibilidade, tem que tem que ter muita dedicação, sabe? É complicado, não é qualquer cursinho de 3 meses na internet que faz um astrólogo, não é. não, 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 é mesmo, porque, meu Deus, eu tentei estudar, eu fiz um curso, acho que foi 6, 8 meses com uma professora, era presencial. Tá, Sim. a gente entendeu mais ou menos o que era, só os nomes dos planetas, resumidamente, né? Só aprendeu o que tinha. E o signo, só. Porque daí eu É, comprei um monte de coisa e falei, vou estudar esse negócio que eu me encantei. Eu adoro esse tipo de coisa. Mas, nossa, é muito difícil. Não tem eu tempo comprei, para eu realmente comprei, dedicar. eu comprei um curso de astrologia o ano passado. Durou mais ou menos uns 6, 7 meses, assim, porque era online, então eu fazia no meu Tem tempo, básico. né? Uhum. Eu fiquei uns 6, 7 meses, assim. E eu saí não conseguindo fazer nada. Entendeu? Eu não consegui fazer o meu mapa astral. Imagina fazer de um terceiro, né? Sim. Então, não peguei, fui em busca de uma escola mesmo, respeitável, uma escola de São Paulo, e me matriculei, pronto, e agora vão 3 anos aí para conseguir trabalhar com isso, sabe? Sim. O tarô já é uma coisa que tu consegue estudar sozinho, sabe? A Entendi. astrologia eu acho que não, eu acho que tu tem que ter É. mentor, tu tem que ter professor, não dá para fazer sozinho. É muito difícil. A astrologia eu achei Muito. um treco. E como eu te falei, eu fiz com 4 astrólogos diferentes. É claro que muita coisa, falaram basicamente a mesma coisa, mas de formas diferentes, que às vezes eu não captei de um, mas captei do outro, né? Uhum. E foi muito legal. E eu vi com 4, eles tinham falas. Tipo, o resultado é o mesmo, mas as falas são diferentes e cada um interpreta de uma forma, mas para um resultado, né? Uhum. E porque tinha coisa que eu fiquei meio que na dúvida e não entendia direito, mas aí o outro falou e eu falei, é isso, beleza, então ok. E como a astrologia nenhum deles me conhecia, né? E ponto e vírgula, né? Porque com o mapa me cuspiram escarradamente o que eu sou. Falei, que Sim, é um merda. raio-x. Eu É um falei, puta raio-x. merda, como é que tu sabe disso? Eu não te contei. Tu nem me conhece. Então, O tipo tarô, assim. ele ainda depende da tua energia no momento. Então, se a tua energia no momento está voltada mais para a parte profissional, por mais que tu queira saber do relacionamento, ele vai acabar puxando o conselho para a área profissional. Não tem jeito. Ah, Agora, a astrologia, ela fala da tua vida inteira, de cabo a rabo, desde que tu nasceu. Não tem jeito, não tem segredo, sabe?
O tarô tu não consegue, tu consegue descobrir tudo se tu ficar uma tarde inteira jogando tarô para uma pessoa, e isso não acontece, né? Sim. Então, se a pessoa não Então, te contar, tu não descobre. Agora, na são, astrologia, tu descobre tudo. são duas coisas bem distintas, né? Que eu acho que pode ser Sim, trabalhadas meio paralelas também, né? sim, sim, sim. Geralmente, quem é tarólogo é astrólogo, ou Entendi. vice-versa, entendeu? É muito comum os profissionais saberem as duas artes, sabe? Porque na astrologia, bom, no tarot também, não, mas não é muito. Na astrologia não é achismo, né? É aquilo ali. Não, é E deu. aquilo. É aquilo ali. É cálculo, não tem como. A gente É, sabe que matemática. aquela interação de tal casa com tal signo em tal grau vai dar isso, entendeu? Não tem. Sim. E as combinações são infinitas, né? Que são muitas as variáveis, Muitas, então é muito muitas. difícil. É, todo mundo diz assim, ah, eu sou leonina, né? É... E aí todo mundo fala, ah, porque tu é leão, não sei o quê, tu é muito leonina. Mas não, eu tenho os 12, todo mundo tem os 12 signos, Todo mundo tem em os 12. casas diferentes. Então Né? é por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assado. Eu sou aquariana e o aquariano ele é geralmente distante, ele é geralmente frio e eu não sou nada disso. Aí eu fui olhar meu mapa, né? Claro, eu tenho a maioria dos signos de água, eu sou muito emotiva, eu sou muito Aham, intensa, entendeu? aham. Nas emoções, né? No expressar, no conversar, sou muito de tratar as pessoas com carinho, sabe? Apesar de ser firme, mas tem que ter o carinho, tem que ter o afago, Sim, tem que ser, ai, meu amigo, abraça aqui, sabe? Eu tenho essa necessidade do toque, do abraço, do beijo, né? entendi, Então, e não tem nada a ver com aquário isso, sabe? E aí entendi. eu fui ver, a maioria das minhas casas tem signo de água. Então não Olha tem só. como não ser assim. Sim, a minha lua é aquário. Ah, aquário é legal porque aquário é assim, aquário tu quer ver na frente, sabe? Tu é meio visionário, tu quer buscar coisa nova, tu quer estudar, o aquário gosta muito de estudar, sabe? De conhecimento, gosta muito de fazer para o outro, sabe? Para o Sim, coletivo, não é nem para o outro próximo, assim, é o coletivo, sim, é sabe? pra... Se não tá bom para todo mundo, não tá bom para ninguém, sabe? É Sim, aquela coisa assim. Por isso que é meio rebelde, meio revoltado, né? Aquela coisa. sim. É, aí eu tava... Esses dias eu tava pensando, eu falei, ah, imagina se uma criança for nascer assim, assim, assado, fizer isso, isso. Vai, gente, não dá pra, né, pra escolher muita coisa, porque todo mundo acha que dá pra escolher, mas não dá pra escolher, né? Que Não, nós somos todos os signos e cada signo rege, enfim, tem os planetas, ainda tem as casas, e eita, nós, é muita coisa, e né? aí vai. E por E aí aí vai. vai, e é muito legal, porque é uma coisa que a gente se identifica, eu me identifiquei muito, tanto é que eu, na Revolução Solar, tipo aquele do ano, eu faço todo ano para ver o que vai acontecer, né? E porque Uhum. eu acho importante, porque eu preciso entender algumas coisas. E tá tudo certo. Eu tenho Tá tudo amigos ótimo. que. É, e tenho amigos que falam, ai, por que tu faz isso? Eu faço porque eu gosto, né? E cada um acredita no que quer, ponto, né? Exatamente. Eu tenho gente na minha família, tem amigos meus que acham que eu sou maluca. Ok, tudo bem. Então tá, Que então eu seja sou. maluca. É. Mas isso da maluquice de estudar isso não vem de hoje, né? Porque Não. quantas coisas já foram queimadas e destruídas desse tipo de estudo? Quantas Uhum. mulheres foram queimadas? Com Quantas certeza. foram mortas porque sabiam isso, porque estudavam isso, né? E ainda eu acho Exatamente. que alguns lugares ainda são bem, elas ficam escondidas, são menosprezadas, enfim, né? São Sim. são E são bruxas. artes baseadas muito na intuição. Então, quer dizer, É, é um ramo naturalmente feminino, né? muito. Então, é uma área de poder das mulheres. Não Sim, tem homens excelentes, tem bruxos, tem magos excelentes, tem tarólogos excelentes, mas eles têm de início, com certeza, eles tiveram que se dedicar mais do que uma mulher tem que se dedicar, porque para uma mulher já é uma entendi. coisa natural,
Tu tá falando com uma pessoa, tu tá lendo no rosto da pessoa se ela tá gostando do que tu tá falando. A mulher intui, ela aprende isso. Desde as cavernas, ela tinha que aprender a linguagem dos sinais, a linguagem corporal, por causa dos bebês, ela cuida de bebê, entendeu? Então, quer dizer, é natural da mulher isso, né? É nosso, não tem. E se a pessoa tiver uma reação naquela tua fala, você pode mudar a fala, você vai indo, né? Tu percebe se a pessoa está resistente ou não. O homem geralmente tende a ser mais objetivo, então ele vai ver aquilo ali, ele vai falar e doa quem doer. Ele pode até falar com jeito, mas ele vai falar doa quem doer. A mulher já pode dourar a pílula, sabe? Não, entendi. Ela consegue perceber a resistência, ela consegue perceber o desconforto para tornar aquilo mais tranquilo, mais leve. É mais natural para a gente do que para eles. Né? Não vou dizer que não tem homens que não façam, tem maravilhosos, mas para a gente é mais natural. Que interessante isso, né? Porque são coisas que às vezes a gente até sabe, mas é um óbvio que não é óbvio, né? É uma coisa eu que não... lutei muito tempo contra a minha natureza feminina. Muito, 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 muito. Eu sempre... eu fiz mecânica na escola técnica, entendeu? Eu queria sempre o que era diferente, o que não tinha mulher envolvida, porque eu podia ser igual aos homens, sabe? Tem gente que acredita, tem gente que não, né? Tinha uma coisa, eu morria de dores no período menstrual, de cólicas, assim, de mini partos, sabe? De contorcer mesmo, de passar mal, nossa, um horror, assim. De remédio não adiantar, ele só aliviava, não passava. Era muito difícil. E aí, no lado da espiritualidade, né, tem as causas para as doenças, e eu fui ver qual que era da cólica, né? Era a negação da feminilidade, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira. De uns tempos para cá, eu sinto a felicidade de ser mulher, as vantagens de ser mulher. Até então, eu só via desvantagem. A nossa sociedade é muito fechada para a gente, é muito machista, a gente não compete nunca de igual para igual, sabe? E aí, com o tempo, essa parte da competição parou de fazer sentido para mim, sabe? Então, hoje em dia, eu vejo a maravilha de ser mulher, né? O jeito como a gente consegue levar as coisas, muitas vezes até sem ser percebida. Ótimo, é isso mesmo que eu quero, eu não quero ser percebida, entendeu? Então, tem situações que a gente não quer ser percebida, né? Então, a gente tem esse poder. Os homens não têm, não é deles isso, então é nosso. É isso aí, eu me identifiquei com a sua história, porque tem uma história muito parecida e a gente acha que tem todo esse poder, que, enfim. Mas a gente tem que resgatar esse feminino e viver isso, né? Tanto é que eu tô de rosa e meu mundo virou rosa não faz muito tempo, faz pouco tempo. Há um tempo atrás eu não usava rosa. Não usava rosa, não usava lilás, não usava roxo. Hoje em dia eu já uso essas cores. Então, eu não usava nenhuma das cores, né? Só usava preto. Então, hoje em dia eu já uso cores. Mas, assim, o cor-de-rosa me acompanha muito forte. Tanto é que, tipo, eu tenho uma garrafinha rosa, minha unha tá rosa. Então, claro que hoje eu tô de rosa, mas, assim, porque também eu gosto, mas aprendi a gostar mais dessas coisas do feminino. Eu também não era muito... Não, também não. Mas... Quando eu comecei a aceitar o feminino, eu comecei a aceitar o feminino com o artesanato. Eu comecei a fazer muitas coisas. Eu tinha 20 anos, eu fazia tricô. Eu gostava de fazer tricô. Eu tinha um tio, ele já é falecido, ele chegava lá em casa, ele dizia que ia me botar no asilo, porque tricô era coisa de velho. E eu estava lá, né, fazendo tricô. Daqui a pouco aprendi crochê, daqui a pouco fui bordar, daqui a pouco fui fazer cartonagem, fui fazer scrapbook, costura, sabe? Então, assim, o artesanato me trouxe muito dessa delicadeza da feminilidade, né?
Mas sempre tentando lutar contra também, né? No teu Sempre, caso. sempre, sempre. Eu acho mesmo, eu sou feminista, né? Eu sou obrigada a confessar aqui, né? Eu sou feminista. E eu acho que a gente é muito prejudicada na sociedade, sabe? A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que estar maquiada, tem que estar de salto alto, não pode estar cansada, não pode um dia tá mal, tá de mau humor, porque daí ou tu tá menstruada, ou tu tá na TPM, sabe? É muito simplório, sabe? A sociedade traduz a mulher de uma forma muito simplória, sabe? A gente é muito mais do que isso, a gente merece muito mais do que a sociedade nos oferece. Então, Sim. isso me dói ainda, sabe? Dói na minha vida e dói no coletivo mesmo, Sim, mas mas é eu acredito muito que a gente está no processo de transição, porque sim, sim, nós estamos falando bem mais sobre isso, estamos abertos a isso, os homens atuais conseguem escutar melhor isso, conseguem às vezes até modificar o modo de pensar, mas a gente está num transitório aqui, a gente está sim, 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 já foi muito mais difícil, sem dúvida, Sim, né? Eu tô com 48 anos, então os homens da minha geração, eu posso botar que 50% já não são mais machistas, pelo entendi. menos, entendeu? Então já dá para ver um meio a meio, já dá para ver os homens que nos respeitam e os que ainda continuam pensando como meu avô, sabe? Sim, Então é. tem isso ainda. A minha preocupação é, né, que esses homens que pensam como meu avô, meu bisavô, não tenham filhos, que tenham só filha, para não Entendi. Para propagar tentar. essa ideia, entendeu? Olha, entendi. Total. Faz É sentido. verdade, Faz né? sentido, faz sentido. Faz sentido esse lance. Ai, Marcele, muito legal conversar contigo. Adorei saber todas essas Ai, que informações. bom, que bom, que bom, Depois, vou adorei. colocar aqui na descrição do vídeo os teus contatos. Tu me manda, que daí eu escrevo aqui. Aí as pessoas Sim, podem entrar em contato contigo. Me manda, não sei, teu WhatsApp, o Instagram, o que o você quiser de WhatsApp e o contato. Instagram. Tá, Eu daí mando você me sim. manda então, que daí eu coloco na descrição. Um beijo, muito Então tá bom. obrigada, Beijo, querida. tá? Muito obrigada pelo convite. Adorei, tá? Um Até mais. beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.